Bom, boa tarde a todos. Em 2011, 2012, eu fiz parte da equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia, no Departamento de Políticas e Programas. Eu era o vice-diretor do departamento, o diretor era o Carlos Nobre, e a minha vice-diretora era a Mercedes Bustamante. E uma das coisas que nos chamou a atenção foi o fato do Brasil sempre apresentar projetos ao GEF. O GEF tem recursos para o financiamento de projetos que atendem às demandas das diferentes convenções. E o Ministério de Ciência e Tecnologia era o responsável pelos projetos que tinham a ver com mudanças climáticas, e o Ministério do Meio Ambiente com aqueles que tinham impacto em biodiversidade. Com isso, cada ministério podia atingir a caixinha, o recurso disponível dentro da sua área. Só que o GEF valoriza muito mais projetos integrados, projetos que olham simultaneamente para mudanças climáticas e biodiversidade. E foi o que a gente fez em 2011. A gente negociou com o Ministério do Meio Ambiente, a gente cedeu uma parte do recurso que seria da ciência e tecnologia para o meio ambiente e recebeu uma parte do recurso deles. E, com isso, a gente conseguiu fazer um projeto integrado, onde a gente está olhando para a questão de clima e de biodiversidade, e a gente conseguiu um volume muito maior, muito superior ao destinado originalmente para os ministérios. A gente conseguiu 31 milhões de dólares para investir num projeto aqui no Vale do Paraíba, portanto, pegando os estados de São Paulo, a maior parte da bacia do Paraíba está em São Paulo, Minas Gerais, que tem uma parte menor, e Rio de Janeiro, e o projeto envolvia uma mudança de uso de solo, uma bacia que está bastante degradada, onde a gente tem poucos remanescentes de vegetação nativa, mas que no outro extremo, quando a gente sai do Rio Paraíba em direção à costa, quando você está chegando na costa, você tem o Parque Estadual da Serra do Mar e uma faixa contínua bastante longa, Serra do Mar. A ideia por trás do projeto era de que, se a gente conseguisse fazer um projeto com sucesso, trabalhando com questão de restauração, reconversão de áreas que estavam sendo utilizadas, tinham sido alteradas por atividades antrópicas, no Vale do Paraíba, que é onde a gente tem mais ou menos 32% do PIB brasileiro é gerado nessa bacia, esse projeto poderia ser replicado em qualquer outra bacia no Brasil. Então, essa foi a razão que a gente elaborou esse projeto, submeteu ao GEF, o projeto foi aprovado. Ele teve, então, a sua fase de negociação em 2011, 2012, e depois ele foi, de fato, começar em 2016. E esses 4 anos se explicam por burocracia. Burocracia de como o recurso entra no Brasil, de forma que ele não entre no orçamento do Estado, portanto, não se desvalorize, que seja usado efetivamente para o seu objetivo. E levou um tempo de negociação, porque até se definir a fundação da Universidade de Brasília como a Finatec, como a gestora desses recursos. E aí, de fato, em 2016, o projeto começou. Essa é a área de aplicação do projeto, aqui no estado de São Paulo. Então, vocês veem, todos esses pontinhos em amarelos seriam de áreas que estariam participando, e a gente teria uma área controle aqui no Vale do Ribeira, portanto, fora do impacto do projeto, onde a gente pudesse comparar 5 anos depois o que fez de diferença
nessa região, comparado com uma região onde não teve a intervenção do projeto. O projeto os projetos GEF, em geral, tem 3 componentes, né? Ele tem um componente de melhorar a capacidade institucional para uma finalidade, aqui no caso, monitorar os carbonos de estoque e de biodiversidade. Esse é o componente 1. Esse é um componente no qual envolve pesquisa, e o GEF não paga a pesquisa, o GEF não financia a pesquisa, e foi aí que a FAPESP entrou como parceira nesse projeto para financiar a pesquisa necessária para produzir as informações sobre linha de base de carbono, linha de base de biodiversidade, as informações todas que seriam o início, a base dessa curva, e depois a gente pudesse ir avaliando a efetividade das transformações que aconteciam. Então, essa era a proposta. Depois você tinha, dentro dessa proposta, a FAPESP fez duas chamadas, né? Aprovou inicialmente 4 projetos, esses projetos aqui, e mais recentemente fez uma chamada para projetos temáticos e apoiou esses projetos que ainda estão em andamento. Esses aqui praticamente estão terminando. O componente 2 é o de aumento de estoque de carbono na bacia do Paraíba do Sul. Então, esse é o componente de implementação. E o componente que a gente usa de valorização de cadeias de produção. Isso vai desde a resolução de problemas. Por exemplo, você pode ter um grupo de senhoras, como a gente tinha aqui na Vargem Grande, que, num projeto anterior, teve o desenvolvimento e instalação de toda uma cozinha industrial para produzir produtos usando elementos da Mata Atlântica, como vocês experimentaram, o cambuci, o fruto do jussara e outros componentes que podiam ser aproveitados. E elas faziam isso. E esses produtos eram usados na estruturação da merenda escolar na região. Mas, a partir de um determinado momento, a legislação mudou, e para você poder participar da merenda escolar, você tinha que ter nota fiscal, você tinha que ter CNPJ. O que aconteceu? Essas senhoras não sabiam como se organizar, esse sistema todo se desestruturou e ficou parado por muito tempo. Isso se replicou em várias regiões com vários produtos. Então, também era a função do projeto ir atrás dessas situações e organizar elas em associação, cooperativa, alguma forma de legalmente poder trabalhar e poder estar vendendo, porque, obviamente, é muito mais interessante você ter a merenda escolar com composição de produtos regionais. Então, esses são os 3 componentes do projeto. Para a implementação do projeto, foram estabelecidos vários elementos. A Secretaria de Meio Ambiente, na época, do Estado de São Paulo, foi a responsável pela implementação do projeto. O Dagoberto vai falar sobre isso daqui a pouco. Os parceiros, a Carui, participa também da implementação, e depois o João vai falar um pouco de como isso se refletiu no parque, né, como é que toda essa atividade que está se dando nessa zona tampão do parque se reflete na própria atividade do parque. Então, eu chamaria agora o Dagoberto para ele falar um pouco do que foi feito em termos da implantação aqui. Oi, boa tarde a todas e todos. Sou Dagoberto, trabalho na CEMIL, Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado. A gente, como disse o professor, o componente 2 do PSA, uso múltiplo, do projeto Conexão Mata Atlântica, tem um escritório aqui em São Luís, junto de um dos parceiros na Casa da Agricultura, da Secretaria de Agricultura do Estado também. Então, temos uma equipe com 3
técnicos ATER e um apoio administrativo. Ficou a nossa missão de mobilização, de buscar essas adesões para o projeto, né? Aqui os componentes, como o professor falou, a quantidade de dinheiro, o componente 2 aqui. Isso é no território onde a gente está atuando, né? O professor também já passou em detalhes, os municípios todos que a gente atuou, nos 2 modelos de PSA, o uso múltiplo e o PSA proteção. O PSA proteção, ele não previa uma assistência técnica, mas tinha todo um apoio para ações de proteção ou de restauração de remanescentes florestais. Então, a cerca, o acero, o controle de invasoras, estavam previstos nesse apoio do PSA proteção. Em números, a quantidade que a gente atendeu, né, de provedores, o número de contratos, os imóveis, o investimento, o que ressignifica isso em termos de hectares que foram, então, protegidos através desse PSA, seja através da cerca, seja através de outras ações. A área de abrangência do PSA Proteção são 11 municípios aqui no Vale do Paraíba, cada um desses indicadores aí. O PSA uso múltiplo, que é esse um aspecto maior, onde prevê a presença da assistência técnica, que é fundamental, e a coisa começa em Paraibuna, onde a gente faz um projeto piloto. Isso lá em 2016, por aí. Paraibuna era já um município que nós tínhamos uma atuação anterior, acho que isso é importante também, projetos anteriores que foram sendo concatenados para deixar legados, facilitar a chegada de novos projetos. E Paraibuna, nós tínhamos tido lá o Mata Ciliar, junto com o BID também, tinha sido um bom desempenho, uma boa mobilização, e elegemos Paraibuna para fazer nosso piloto lá. A gente precisava saber quanto pagar, como quantificar esse serviço. E o mais importante, quanto que o proprietário rural acha que vale aquela nascente dele, aquele remanescente florestal, como é que a gente chegava nesses valores. Foram muitas reuniões com técnicos de todas as áreas, dos municípios, das organizações, e fizemos o chamado leilão reverso. Então, um leilão ao contrário, onde as pessoas que pedem menos é que leva o projeto. Então, foram abertas essas inscrições, tinham os envelopes, onde esse proprietário rural dizia o quanto, tinha um teto de até R$500 por hectare ano, quanto vale aquilo para ele, quanto é que ele acha que ele merecia receber. Esses envelopes foram fechados no determinado dia, com a presença deles, abriu-se esses envelopes e hierarquizou, do mais barato para o mais caro. E, aberto a hierarquização, parte de quem pediu mais caro ficava de fora, porque nós tínhamos um dinheiro para isso. É feita uma segunda rodada. Aquele que pediu um valor e ficou fora dessa primeira hierarquização, ele pode pedir um outro valor que leve ele para dentro da hierarquização. Foi muito interessante esse exercício, a colaboração deles também foi muito importante, e a gente, então, definiu quanto vale, né, esses serviços ambientais para quem está lá, proprietário rural. E, então, a partir daí, vem o PSA, onde a gente estabelece valores por práticas, nós vamos ver daqui a pouco. Então, no PSA uso múltiplo, privilegia as mudanças do solo, os sistemas de produção, práticas conservacionistas, a parte de assistência técnica, muito importante, os pagamentos pelas melhorias, e tem um item do CERT e do CVS que vai ter
uma fala mais específica aí, que é no componente 3, quem trabalhou esse tema. E começava como? Primeira coisa foi a questão de mobilizá-los, como trazê-los para fazer essa inscrição para o projeto, né? Uma manifestação de interesse, como chama. Isso pressupõe que tem uma documentação em ordem, que no território é bem complicado isso, tem uma variedade enorme de tipo de documentos de posse. Isso deu um trabalho grande para a gente. Tinha a exigência de ter o CAR, que também foi outro trabalho. Então, nós tivemos que montar uma série de escritorinhos móveis pelos municípios, com a presença dos técnicos, para fazer o chamamento, através de uma rede local em cada um desses municípios mobilizados anteriormente, e junto com eles definido qual o melhor caminho para acessá-los, né? É o Conselho Municipal de Meio Ambiente, é um jornalzinho local, a rádio, a igreja, como a gente fez várias vezes, com apoio até mesmo dos padres, para fazer um chamamento. Enfim, você lança a mão de uma série de técnicas, né, táticas, na verdade, para atraí-los. Por quê? Primeiro, tem a questão da documentação. Segundo, tem um medo, um receio dessa parceria com o Estado. Eles não entendem muito bem, principalmente quando você fala que você vai pagar por isso, que você vai dar dinheiro para eles, né? Então, eles ficam meio receosos, com o pé atrás, fica sempre esperando que aconteça com alguém, vizinho, um amigo, enfim, que ajude a tomar a decisão. Então, esse é um processo lento também e que precisa ser bastante criativo para atraí-los, para que aceitem participar do projeto. Então, essa é a primeira questão. Então, técnicas variadas e criatividade no território, no lugar, né, se valer das lideranças locais já existentes, a existência de algum tipo de mobilização, de projetos anteriores que tenham acontecido no território. Então, é feito um grande diagnóstico antes, para depois ver como é que eu posso ser mais efetivo nessas adesões. Então, a partir dessas adesões, a documentação, é feita uma análise dessa documentação, foi aprovado, está no projeto. A primeira visita que ele vai receber é a linha de base. Isso significa o técnico entrar na propriedade. Ele vai verificar quais as práticas conservacionistas que ele já adota para pontuar isso e receber através disso. Parece fácil, né? Mas não é não. Para chegar a esse ponto, primeiro tem uma conversa na porteira, que pode ser da primeira vez, da segunda, né? Assuntos diversos do tempo que aconteceu, algum caso que ele ouvir mais do que falar, né? No segundo ou terceira visita, ele te leve lá na varanda da casa, onde você vai sentar, vão conversar do futebol, vão falar de alguma coisa que aconteceu, tá ali. Aí, numa outra visita, pode ser que ele traga a esposa para participar da conversa. Aí a coisa está ficando boa, já está facilitando. A hora que ele chamar você para tomar um café com ele, lá dentro, na cozinha, tudo, aí sim, aí você pode começar a falar do que veio fazer ali. E mesmo assim, ouvir bastante, né? E ter tranquilidade, ter a calma, a paciência, que cada um tem uma velocidade para isso. Então, essa adesão, como é que ele enxerga a propriedade, o teu olhar na propriedade. Então, a partir daí, você vai, então, sair para dar uma volta na propriedade, caminhar com ele, identificar o potencial que tem, as necessidades, né, sempre também com muito cuidado nisso. O olhar fiscalizatório, a gente precisa deixar de lado nessa hora, porque não há propriedade 100% adequada, né? Então, você vai enxergar já o potencial, as coisas positivas que ele já faz, as práticas que ele já adota, para poder, então, fazer com ele essa linha de base. Eu vou identificar quais práticas ele já tem, e tem uma pontuação para isso. Para, a partir dessa linha de base, a gente fazer um plano de ação. Aí sim, identificar quais ações ele pode
adotar para melhorar a produtividade dele, para ele trabalhar menos, para impactar menos o meio. Tá? A gente volta aí, se eu acertar. Essa é a tabela que eu falei. Talvez nem todos consigam visualizar, mas veja, na pastagem, então tem uma classificação dessa pastagem, que não tem luzinha, né? Tem? Ih, cortou, tá bom. Esse aqui? Eba. Ah, ali, ó. Tinha um valor pelos índices de serviços ambientais. Esse valor, ele recebia... Desculpe. Esses valores, essa pontuação por essas práticas. Ó, uma pastagem manejada, 0,4. Uma pastagem extensiva, não tem nenhum tipo de coisa, 0 pontos. E assim por diante. Pastagem com diversificação de forrageiras e com árvores nativas, 1,5 ponto. E aqui, culturas anuais, quais práticas ele também já tinha, e culturas perenes. Nessa tabela, na linha de ação, aqui na linha de ação, valia R$ 150 cada ponto. Então, a partir daí, feito isso, chega-se ao valor que ele tem para receber, é feito o contrato, ele assina um contrato com a Finatec, que o professor falou, que faz a gestão financeira, administrativa do projeto, e aqui são outras práticas que ele pode receber também, ó, pelo SAF, por florestas heterogêneas, e classificação desse SAF para chegar nessa pontuação. Ok, a partir daí, então, você faz um plano de ação com ele. O plano de ação prevê quais ações ele precisa fazer com orientação técnica para melhorar algumas das práticas que ele tem na propriedade. Ou inovar e mudar esse uso do solo. Boa parte disso, a gente vê muito repetitivo nas propriedades, a questão do saneamento, seja saneamento da casa, seja saneamento da atividade, que é muito sério. Boa parte delas, todos esses dejetos acabam indo para o corpo d'água, né, impactando os recursos hídricos. A partir daí, a gente passa, então, a estimular algumas ações, como a questão do saneamento, adotando práticas, financiando essas práticas. Adoção de um sistema de tratamento, uma biofossa ou um biodigestor, tá? E, principalmente, o que melhora muito, um elemento que a gente passou a financiar e que fez grande sucesso, foram as cercas. A gente passou a patrocinar a cerca para isolar as APPs, para isolar os remanescentes florestais. Isso é um resultado muito interessante, associado a que, como boa parte ou a maior parte das propriedades tem na bovinocultura a atividade principal, seja o boi de corte ou para o leite, a gente tem um território muito degradado pelo sistema extensivo de criação. Esses animais são soltos e saem comendo todas as brotações novas que tem, abrindo caminhos num solo que está altamente compactado já. A gente tem um estudo de 2010 que norteou essas ações, que tem 60% do território compactado de pastagens degradadas. Então, a gente traz o sistema rotacionado, o sistema de piquetes, né, que seria um voazan, mas que também aí entra um pouco de jogo de cintura, de paciência. Por quê? Porque, para partir do extensivo, como eles fazem, para um sistema piqueteado, para a adoção de novas práticas, é bastante resistência que eles têm. Então, isso pressupõe oficinas, treinamentos, várias capacitações nesse sentido, resultados de uma propriedade para espelhar para outra, uni-los, pôr eles juntos, todos que estão passando pela mesma situação. Então, ter esse tempo para ele também amadurecer e ter o resultado. Trazer o sistema de abastecimento, os bebedouros para dentro desse sistema, diminui muito o trabalho deles, muito, muito.
Invariavelmente, eles têm um sistema de capineiras que precisa ir lá todo santo dia, cortar esse capim, passar numa picadeira, montar coxo. Esse é o trabalho diário deles, né? Então, ele acaba virando um garçom de vaca e um faxineiro de estábulo, porque a vida dele se resume a isso. Quando ele termina de tirar o leite da manhã, ele começa a preparar para tirar o leite da tarde, e com pouca produtividade. Quando ele adota o sistema rotacionado dos piquetes, tem a possibilidade de introduzir outras forrações com melhor valor nutritivo, onde ele vai ter um desempenho melhor. Esses animais vão ficar mais fáceis de lidar, em função dos próprios piquetes, e uma série de ganhos que vem, como questão do carrapato, como questões de algumas doenças, que vai eliminando à medida que você rotaciona ele. E a melhora nessa nutrição. Isso melhora a qualidade do leite e quantidade do leite, como do animal de corte também, reduz o tempo para ele tirar esse animal pronto. Então, aqui a gente tem alguns resultados disso. A implantação de cerca. Tem um evento bacana também que a gente, foi uma grande surpresa. A gente recebeu uma emenda parlamentar e fizemos a aquisição de mudas nativas, foram mais de 150 mil mudas. E aqui em São Luís do Paraitinga, em 2010, quando a gente começa a trabalhar aqui com um outro projeto, você falava de doar muda para eles, era uma coisa quase xingando a mãe, porque eles, não, já tem árvore demais, já tem não sei o quê. Assim como era proteger as nascentes também. Ah, não, aqui tem muita água, qualquer lugar tem água. Aí a natureza deu uma força para a gente. A gente teve aí 2 ou 3 secas ferozes em sequência, a ponto de ter a propriedade ter que comprar água para abastecer, para atender os animais. Então, isso eles trazem, quando vê o resultado de isolar uma nascente, a melhora na qualidade e quantidade dessa água, muda tudo, né? Então, aqui, em termos de oportunidades que a gente traz para eles, a adequação ambiental da propriedade, que a gente vai fazendo aos poucos com eles, a parte da assistência técnica, a adoção dessas práticas conservacionistas, tudo isso nas visitas a gente vai ajudando, induzindo eles a tomarem essas decisões. O manejo das pastagens, ajudar ele a vocacionar a propriedade para uma outra produção, com o tempo que sobra quando ele adota, por exemplo, o sistema rotacionado, e ajudar ele a encontrar oportunidades relacionadas à atividade principal que ele tem. Tem um materialzinho que está aí, que vocês podem pegar, que traz um apanhado do projeto, que é o projeto. Tem um outro projeto da gente que foi muito bacana também, que é esse da convivência humano-fauna, que também foi uma coisa bem inovadora e trouxe um resultado bem bacana. O meu tempo é esse, teria mais coisas, mas fico à disposição para vocês, tá bom? Obrigado aí. Bom, como vocês puderam perceber, com toda essa atividade da Secretaria, é uma questão, além da proteção de biodiversidade e das questões climáticas envolvidas, também tem toda uma questão da melhora na qualidade de vida do pequeno proprietário. Essa é uma região em que você, no século XIX, tinha grandes propriedades que eram de produção de café. Por herança, essas propriedades foram sendo divididas e redivididas, e hoje a grande maioria são de pequenos proprietários, que, em geral, veem os filhos ir embora, porque não há uma renda que interesse a mantê-los aqui, e ficam com um trabalho, como o Dagoberto disse, praticamente de 12 horas por dia, para conseguir se manter. Eventualmente ainda tem uma roça, tem uma cultura de subsistência, mas é muito pouco, né? Então, você também está trazendo uma mudança na qualidade de vida deles. Agora eu chamaria a Daniela
na Carui, que foi uma parceira, a Carui é uma parceira do Conexão Mata Atlântica, e trabalhou mais com as questões de certificação. Dani. Boa tarde para vocês. Alguns a gente se viu agora há pouco. Vou ficar do lado de cá, que eu acho que é melhor, ali para o pessoal da... Antes de contar meu tempo aí, dos 20 minutos, queria só fazer um agradecimento especial à coordenação desse curso, majoritariamente composta por mulheres, né? Fico muito feliz assim de poder ver, no momento que a gente vive mundial, de país, né, da pesquisa, a gente ter essa composição formada por grande parte de mulheres, à frente grandes mulheres, né? Então é com muita alegria que a gente recebe vocês aqui em São Luís, né? Se vocês perceberam, vocês são uma sensação na cidade. Todo mundo comenta, todo mundo quer saber quem é esse povo, né? De onde é, quanto tempo vai ficar, quando volta, né? Então, já sintam-se parte e voltem, né? Voltem porque tem trabalho, bastante. E aí eu trouxe um recorte de um trabalho que a gente faz, que também é um convite para vocês voltarem. Então, eu vou falar de um programa, hoje um programa, chama Divino Alimento. Eu sou a Daniela, moro em São Luís tem 17 anos. Escolhi São Luís para viver, por causa de um projeto com Jussara, né? E eu falo que quem bebe água daqui, ou não vai embora, ou vai voltar muitas vezes, né? Alice, já tem o Léo, que eu acho que está querendo vir, já morar aqui, né? Olha lá. Então, é isso, né? Jussara, então, se tomar... Tem filhinhos, assim, né? Vai tendo vários, vai multiplicando, assim. Então, eu trabalho desde que eu estou aqui na Carui, que é uma organização da sociedade civil, né? Fundada em São Luís do Paraitinga em 2003. A gente está no nosso 20º ano. Queria destacar 2 fundadores bem importantes que a Carui tem. Um deles é o João Paulo, que está aqui, né, gestor do Núcleo Santa Virgínia, e o outro é a Alice, que a gente fez um batuque especial para ela ontem na frente ali do restaurante Sol, onde era o Sol Nascente, hoje restaurante da Lara. A Alice é a parte japonesa lá do maracatu, para quem estava lá e prestou atenção, né? Então, ela também é a nossa querida fundadora. Então, como a Carui já tem há 20 anos, a gente veio trabalhando há muito tempo com produção agroecológica de alimentos, restauração ecológica de áreas, né, de floresta, de nascentes, trabalho com pastagem ecológica. E a gente vinha há anos já nesse processo, ampliando o número de agricultores atendidos na região de São Luís e na atividade da Serra, que é município vizinho aqui. Atendíamos esses agricultores, já tinha feira, já vendia para restaurante, tinha associação, e a gente acompanhava de perto, bem de perto, todo esse processo de criação do projeto Conexão Mata Atlântica, nas primeiras discussões aqui em São Luís, de 2010 para 2011, logo depois da enchente que a gente teve aqui em São Luís, que acredito que vocês já saibam, né? Então, eu mesmo vou passar, né? Em 2018, então, depois de todo esse tempo burocrático que o Jolie explicou, chega na prática o projeto Conexão Mata Atlântica. E aí ele pôde acontecer em São Luís pela parceria da Carui com a Associação Biodinâmica, a ABD. E aí, juntas, nós executamos esse projeto aqui na região. O que nos coube, né? O Dagoberto explicou uma grande parte do que ficou para o componente 2, o componente 3, que está vinculado à Fundação Florestal, né, responsável pelas unidades de conservação, ficou o desenvolvimento de cadeias de valor sustentável e certificação orgânica e florestal, especialmente em propriedades, em comunidades do entorno do parque. Por isso tem essa relação direta com a Fundação, né,
E o João Paulo vai poder falar uma outra parte, que é a parte de dentro do parque, e eu queria fazer o destaque especial para essas duas áreas, mas ainda para esse terceiro ponto, que é algo bem específico do nosso trabalho aqui, que é voltado para políticas públicas. Vou passar bem rápido, porque eu não tenho muito tempo aqui. Então, a gente, durante o trabalho, fez toda uma frente de assistência técnica, agroecológica, a diversos agricultores. Finalizamos aí com atendimento a 83 agricultores aqui na região, desde estruturação, né, dos seus espaços de produção, como a construção de estufas, estaleiros para secar os feijões, amendoim, até os campos de produção de sementes e de produção de alimentos, entre a compra de vários equipamentos. Aqui eu trouxe uma foto especial para quem visitou a Maria Cristina esses dias, a área da Maria Cristina, que era um sistema agroflorestal, só para eu saber. Então, não sei se quem recebeu vocês contou, mas essa área a gente começou a trabalhar, ela já tinha feito várias investidas lá, nós começamos a trabalhar aqui em 2019, a gente fez um desenho da primeira linha de SAF deles, de sistemas agroflorestais, e, na sequência, a implantação. Em 2021, pegou fogo, né? Uma região grande, de mais de 10 hectares naquele bairro, pegou fogo. Esse fogo chegou bem pertinho dessa linha primeira, mas não chegou na linha de SAF. E, a partir daí, então, ela decidiu que todo esse morro ia virar sistema agroflorestal. E, como vocês viram, realmente está virando, né? Então, de 2019 para 2023, é a situação que a gente tem, a que vocês viram lá, mas de uma situação que era pastagem, né? E área queimada, né? Podas de frutíferas, muitas oficinas, um trabalho intenso com a pecuária para avançar nesse trabalho de pecuária ecológica, né? Desde a elaboração de projetos, piqueteamento, construção de estruturas adequadas, né, para a melhoria do manejo desse gado, manejo do gado, de pasto, arborização de pastagem, feiras de trocas de sementes e agroecológicas. A gente fez treinamento com os agentes de saúde para alimentação saudável, né, e como eles poderiam fazer o atendimento a essas famílias a partir desse olhar da alimentação. Muita conversa registrada, e a gente pôde socializar isso por meio de informativos, trabalho com abelha, construção de estufa, como eu já tinha dito, enfim, uma série de ações que nós fizemos, né? E aí chegou março para todo mundo, em 2020, com a pandemia de Covid-19. E a gente pensou o que fazer com esse trabalho de produção de alimentos quando tudo parou, né? Então, a compra desses alimentos pela alimentação escolar parou, as compras públicas estagnaram, feira parou, restaurante, né, tinha pouco acesso. Então, como a gente avançava com essa frente, junto aos agricultores que já tinham essa produção toda, né, instalada, crescendo, e a pandemia, a gente teve um bloqueio de todas essas vendas e comercialização. Foi então que Juliana Farinassi, né, Luciana Almeida, dentro da Carui, a nossa equipe concebeu um projeto que se chamou e que se chama Divino Alimento. O que esse projeto fez em abril de 2020, um mês depois que a pandemia iniciou? A gente começou entregando já 120 cestas de alimentos agroecológicos e orgânicos para famílias inscritas no Cadastro Único da Secretaria Social do município. Como isso aconteceu? A gente mobilizou as nossas redes sociais, as redes particulares, as redes de amigos, né, para que elas doassem dinheiro para que a gente pudesse comprar os alimentos dos agricultores agroecológicos que a gente atendia, a gente montava as cestas e entregava a essas famílias cadastradas. Funcionou assim, né, sem um centavo inicialmente, a gente bancou a primeira entrega de cestas e depois isso foi acontecendo. Isso durou de abril a julho de 2020 como uma campanha de enfrentamento à situação que o Covid estava trazendo. Em maio de 2020,
várias pessoas do município queriam comprar essas cestas, queriam ter acesso a esses alimentos, pessoas que não precisavam receber por meio de doação. E aí a gente formou, então, um grupo de compras de pessoas que hoje compram cestas desses agricultores. E isso tudo começou a gerar uma grande, imensa rede de voluntariado, porque eram essas pessoas que montavam as cestas junto com os agricultores para entregar para essas famílias que eram atendidas pela promoção social. Num primeiro momento, eu trouxe aqui, porque vale destacar, a gente tinha essa estrutura pouco ecológica, né, de sacolas plásticas que eram, né, da onde eram alocados esses alimentos e entregues para essas pessoas. Em agosto de 2020, é um outro marco desse projeto, porque era para ter terminado em julho. E aí a repercussão dele foi tão positiva, o impacto foi tão positivo, que a gente transformou a campanha numa iniciativa. Então, em agosto, ela vira uma iniciativa, a gente faz uma feira virtual, não dava para fazer feira de rua, em meio à pandemia. Fizemos uma feira virtual. Nessa feira, a gente avançou bastante em pensar no Divino Alimento como uma política pública, né, com acesso ampliado às pessoas do município, e, ao mesmo tempo, de fortalecimento dessa rede de pessoas que já estava conectada com a gente. E aí, então, quando ela vira uma iniciativa, demos adeus às sacolas de plástico e começamos a pensar em sacolas retornáveis. Então, as famílias cadastradas que recebiam as cestas, os compradores, todos tinham sacolas retornáveis que iam e voltavam alimentos dessa forma, né? E aqui a equipe de voluntários e consumidores e agricultores que sempre ajudaram aí nessa composição das cestas. Paralelamente a isso, uma rede de pessoas trabalhava do outro lado, que era dando assistência técnica a esses agricultores para produzir os alimentos, né? A gente ia buscar, tinha agricultor que não conseguia trazer os alimentos. Então, a gente ia buscar os alimentos deles, todo o equipamento que foi comprado pelo Conexão Mata Atlântica sendo usado. Nossa querida Maria Helena, na frente de uma máquina, do Tratorito, né, na sua produção. Redes sociais, então, a gente está nas redes sociais com o Divino Alimento. Aqui a gente fez uma atividade de cultura, envolvendo os músicos e os artistas de São Luís, numa campanha de arrecadação e de mobilização de recursos para essa iniciativa. E isso teve uma repercussão no estado de São Paulo. Também avançamos no município na frente da certificação orgânica junto a esses agricultores, ou com certificados de orgânico, ou com declarações e certificados de transição agroecológica, que hoje é um protocolo reconhecido no estado de São Paulo, e do qual o município de São Luís também fez adesão aqui em 2020, o que traz um reconhecimento também desse trabalho que é feito no campo, né? E aí entra algumas questões que eu queria trazer mais especialmente aqui. Durante esse momento, a gente teve a parceria de duas pesquisadoras que desenvolveram seu trabalho de conclusão de curso em nutrição com a gente. E elas entrevistaram as famílias cadastradas na promoção social, os agricultores e as famílias do grupo de compras, para saber o quanto desses alimentos eram realmente consumidos, qual era o incremento nutricional que essa família passou a ter quando começou a acessar essas cestas, quais eram os hábitos alimentares, o que se acessava e o que não se acessava antes das cestas. E aí nós tivemos várias surpresas, né? Uma delas é em relação aos principais problemas de saúde das pessoas aqui, relatado pela própria Secretaria de Saúde, que estão ligados à alimentação, entre outras questões, ao sedentarismo, mas especialmente à alimentação, como diabetes, problemas digestivos, hipertensão, né? A gente pôde perceber um aumento do aporte nutricional dessas famílias, que, em parte, conseguiam acessar 5 alimentos frescos, entre eles alface, tomate, cebola, couve e um quinto, que eu nunca lembro qual é, né?
e passaram a acessar mais de 70 tipos de alimentos diferentes dentro das cestas, inclusive frutas nativas, como o cambuci, a jussara, o pinhão, né, uma semente. Então, as punks, né, as plantas alimentícias não convencionais, temperos. Então, uma diversidade de alimentos que elas passaram a acessar. Aqui, o impacto direto para os agricultores foi que, durante a pandemia, foi o Divino Alimento que sustentou a grande parte da renda que esses agricultores tiveram durante a pandemia e fez abrir outros mercados pós-pandemia. Nos consumidores, embora eles tenham acesso financeiro, né, tenham mais poder aquisitivo para acessar alimentos diferentes, não acessavam. Então, para nossa surpresa, 28 alimentos que eram entregues nas cestas foi citado como alimentos que eles não compravam ou não comprariam, e passaram a acessar pelas cestas. E aí, com isso, tivemos uma outra grande ideia, porque aqui é tudo grande ideia, viu, gente? Nossa. Em julho de 2021, a gente organizou todos esses resultados, esse impacto e essa demonstração bem clara da nossa ação que a pesquisa trouxe, e fizemos uma reunião no gabinete da prefeita, da Ana Lúcia, com os secretários das pastas relacionadas ao tema, e a gente apresentou a proposta de transformar o Divino Alimento numa política pública municipal, entendendo que ele tinha que ser de acesso amplo às famílias, não apenas mais de 30 famílias, como a gente estava atendendo, mas que toda a população deveria ter direito a ele, porque isso gerava uma série de outros benefícios relacionados ao alimento. Então, a gente não estava falando de um projeto de doar alimentos para as pessoas. Ninguém aqui é entidade que fica doando alimentos. Nada contra quem faz isso. Mas a gente está falando de algo que é maior do que doar alimentos. A gente está falando do impacto na economia, a gente está falando de gerar uma agricultura de base ecológica, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, então a gente está falando desses outros conceitos. E aí, de pronto, a administração pública topou, concordou. Vamos fazer isso virar política pública. Ai, meu Deus, 5 minutos. E aí, enquanto a prefeitura trabalhava, a gente continuou trabalhando no projeto. Ele virou feira, então, em outubro de 2021, começa a primeira feira do Divino Alimento, que começou como um evento, e hoje ela é semanal, ela acontece junto com a Feira do Produtor de São Luís. Fizemos algumas outras várias oficinas com aproveitamento integral de alimentos, com as famílias que recebiam as cestas, com a comunidade local, com os agricultores. Um curso longo de quase 1 ano de plantas medicinais, que também vinham nas cestas, então as plantas também faziam parte da composição das cestas. Trabalhamos para a transição da gestão do grupo de compras, que era da Carui, para os agricultores. Então, eles hoje fazem a gestão desse grupo de compras, que é um mercado que eles, né, dialogam. Desenvolvemos um sistema de gestão de compras, um aplicativo que hoje acessa pelo celular. O agricultor está lá no meio da produção dele, ele já quer ofertar para o sistema, ele entra lá e já acessa e oferta o que ele tem para aquela semana. E, só para a gente entender o tempo da burocracia. Então, em junho de 2021, ele foi consensuado na administração pública que a gente poderia trabalhar para que ele virasse uma política pública. Em novembro de 2022, a lei foi aprovada na Câmara Municipal. Em dezembro de 2023, o decreto dessa lei foi aprovado na Câmara Municipal. E aí a gente está lá, né, esperando. Imagina, né, que a gente está esperando. A gente está lá batendo na porta, fazendo reunião com o vereador, chamando. E aí, em março de 2024, ontem, né, 60 primeiras cestas do programa Cestas Verdes, que agora, como é um projeto da Prefeitura, ele virou um programa Cestas Verdes, foi entregue. Então, é o Divino Alimento que virou política pública, realmente, no município de São Luís. Agora, a gente quer mais, né? Então, a gente tem mania de grandeza, a gente quer coisa maior. Então, ele agora, com o final do Conexão, ele se transformou num programa Divino Alimento da Carui. Ali tem 3 frentes especiais, que é a produção, a comercialização
e políticas públicas, e em produção, especialmente, assistência técnica individual ou coletiva para guardiões de sementes, para a gente continuar esse trabalho de valorização, resgate de sementes que estão sendo perdidas da nossa sociobiodiversidade, inclusive, e de alimentos regionalmente típicos, como batatas doces, amendoins, abóboras, feijões, uma infinidade, né? Maria Helena é uma guardiã de semente. Quem esteve lá e pôde ver a geladeira que ela tem na casa dela é a prova disso. Trabalhar com os circuitos curtos de mercado, que são esses circuitos de venda direta, especialmente, e também das compras públicas, e continuar atuando fortemente para que as políticas agrícolas e de soberania e segurança alimentar possam existir. E a gente até brinca, mas é uma brincadeira que é bem verdade, que a gente quer fazer tudo isso aqui em outros municípios também, porque senão aqui fica tão legal que todo mundo quer vir morar aqui. Então, a gente quer que as pessoas morem também nos seus lugares que são legais, que são bacanas, e que podem ser melhor com políticas desse tipo e com mobilizações assim. Como fazemos? Eu falei que vocês iam ajudar, né? Não é só na pesquisa, não. Como a gente faz? A gente capta recursos por meio de editais, que estão bem escassos, por sinal, para a área da agricultura, nesse momento. Espero que eles cheguem, né? Acho que eles estão chegando. E também pelo Fundo de Solidariedade do Divino Alimento. Então, é um fundo que ele sempre existiu, como vocês ouviram lá no começo, foi a partir dele que a gente começou a comprar alimento para poder essa rede funcionar. Então, esse fundo ele é ativo. Então, é assim que a gente tem funcionado hoje. E esses aqui são alguns números que a gente queria compartilhar com vocês. Então, durante todo esse período, a gente montou, né, entregou 11.500 cestas de alimentos, 36 toneladas, né, desses alimentos, mais ou menos R$300 mil de renda para 8 agricultores, sendo 12 ocasionais. O que é isso? A gente gira em torno de 6 a 8 agricultores que semanalmente sustentam essas cestas. E outros são esporádicos. Eles entregam alimentos de época. Então, as pocãs, o pinhão, o cambuci, são alimentos de determinadas épocas que esses agricultores entregam. Eu queria fazer um agradecimento especial aos 4 primeiros agricultores que, junto com a gente, né, topou essa loucura, essa empreitada, lá em março de 2020, no meio da pandemia. Claro que uma delas é a Maria Helena, lógico, né? O outro é o José Veríssimo. A Ivanilda, que é uma outra agricultora de natividade, e o seu Nelson. Foram os 4 que toparam essa frente com a gente. E aqui é onde eu queria chegar, tudo isso, né? Para onde vamos com as nossas questões, né? Para nós é muito claro que ter informação, pesquisar, conversar, ter os dados de todo esse trabalho que a gente faz é essencial para que a política pública aconteça. Não dá para acontecer isso se a gente não tiver esses números e não estiver sendo acompanhado de perto todos esses dados, né? Então, eu trouxe algumas questões que a gente tem conversado, né, que é qual é o impacto na saúde das famílias com o aumento do aporte nutricional? Se elas só comiam alface e tomate, que era o que permitia, o que elas conseguiam ter acesso, quando elas passam a ter acesso a uma variedade, o que isso muda na saúde dessas pessoas? O que muda na economia do município, quando esses agricultores começam a produzir mais, a entregar aqui, ao invés de entregar lá em São Paulo, ao invés de entregar a quilômetros de distância daqui? Como que a gente amplia a diversidade dos alimentos no momento em que, é claro, o projeto de redução ao acesso à diversidade alimentar? Cada vez mais a gente tem menos diversidade alimentar para acessar, né? Então, a gente resume feijão ao feijão carioca, alface à alface lisa, né? E sendo que a gente tem uma infinidade de outros tipos de alimentos. Como que a pesquisa contribui para a construção de políticas públicas de soberania e segurança alimentar, né? Então, a gente vem conversando hoje com a Unital, que é uma parceira nossa no trabalho de pesquisa, para que a gente possa avançar
nessa frente. Inclusive, vai chegar para a FAPESP, né, espero, um pedido aí de apoio para essas frentes. E, para encerrar, não podia jamais deixar de trazer nessas pessoas outras tantas que representam tudo isso que eu acabei de falar, né? E a gente só pode agradecer a cada uma delas todo esse apoio que foi dado para que isso pudesse ser verdade, ser real, né? E ser esperançoso. Obrigada. Bom, a Dani explicou bem o que aconteceu fora do parque. Agora nós vamos ter o João Villani falando o que aconteceu dentro do parque. João, por favor. Vou ficar daquele lado lá também. Também? Aqui, como é que proseia? Para frente, para trás e a luzinha. O ponto vermelho. Boa tarde a todos. Acho que eu conheci uma boa parte do grupo aqui na visita de ontem. Foi um prazer recebê-los lá. Espero um dia recebê-los novamente. Foi muito bacana e eu tenho certeza que todos vocês gostaram, tá bom? Muito obrigado. A proposta aqui hoje é ter uma conversa muito franca com vocês. Mas antes eu queria falar algumas coisas antes de chegar aqui no projeto Conexão. O histórico de criação do Parque Estadual da Serra do Mar e de algumas unidades de conservação em São Paulo, ou mesmo no Brasil, foi através de um decreto governamental do dia para outro. Então, imagine aquele produtor rural ou aquele morador de dentro da área, ele dorme, não é parque, ele acorda, é parque. E ele está sob uma redoma da legislação e que ele não pode fazer quase nada, porque a categoria de manejo parque estadual, ela é de proteção integral. Ou seja, você não pode tirar uma folhinha de lá, colocar no bolso para levar para casa. É intacto. Então, esse é o maior problema que a gente enfrenta na implantação do Parque da Serra do Mar, onde o governo do Estado ainda não finalizou, depois de 46 anos de criação do parque, o processo de regularização fundiária, ou seja, a aquisição das terras que estão dentro do parque. Quando eu cheguei aqui em São Luís do Paraitinga, recém-formado, me jogaram nessa linha de fogo, ou seja, você foi contratado para implantar a unidade de conservação. Olha, está aqui a lei e está aqui do lado direito a polícia ambiental para te ajudar. Só. Então, esse processo vem acontecendo desde 1989, quando o Instituto Florestal, na época, era o gestor das unidades de conservação do Estado de São Paulo. Hoje, atualmente, é a Fundação Florestal de São Paulo que faz a gestão das unidades de conservação. Bom, de 89 para cá, nós tivemos um momento, mais ou menos uns 10, 15 anos, de muito conflito com a comunidade, ao ponto de eu ter que andar armado 24 horas por dia, porque
houve uma certa revolta não de todos, mas de algumas pessoas que não acreditavam que o parque tivesse sido realmente criado, e ele tem uma função social muito maior do que o direito individual. O Estado vem regularizando as questões fundiárias, mas bem devagar, né? Esse processo deveria ser muito mais rápido, muito mais ágil, para amenizar o conflito, né? E após 35 anos de gestão do Núcleo Santa Virgínia, eu posso dizer a vocês que o problema ainda persiste, mas ele vem sendo tratado de uma forma diferente, onde a gente tenta estabelecer uma regra de convivência com essas pessoas, até que um dia o Estado, o governo, bata na sua porta e fala: ó, hoje nós vamos regularizar a sua área. Tá? Foi dessa forma que a gente conseguiu amenizar o conflito. Bom, eu precisava dizer isso porque o projeto Conexão, ele chegou aqui também com essa missão, né? Essa missão de melhorar as relações da área protegida com o seu entorno. E a gente conversou com o Joly há muitos anos, né, sobre isso, ideias, propostas, e depois ele foi para o Ministério, né, Joly? Levou essas propostas, essas ideias, conseguiu a duras penas o recurso do projeto, e o projeto chegou em São Luís há 6 anos atrás. Como o Dagoberto se colocou, a Dani se colocou através da Carui, ele revolucionou a nossa região. A gente queria que ele durasse mais um ciclo, ou 2, né? Mas, infelizmente, não temos recursos o suficiente para isso acontecer. A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Meio Ambiente, dentro de uma coordenação, ela está buscando uma parceria com os municípios para continuar parte das ferramentas que o projeto vem desenvolvendo, que é o PSA, né? E a Fundação Florestal também está desenvolvendo uma proposta para o PSA de uso múltiplo, conforme o professor Joly citou no início da sua fala. Tá? Por parte da Fundação, a gente tem garantido 9 milhões de reais, que é uma proposta para 3 anos, só que nós vamos trabalhar com um número reduzido de pessoas, porque o total de recursos é pequeno. Tá? Eu não sei ainda, a secretaria, qual é o número de produtores que eles vão trabalhar, mas também o recurso não é como o Conexão. O volume do recurso, né, o quantitativo. Mas é o que temos nesse momento e nós vamos continuar trabalhando com esse território. E outros também. Então, eu precisava fazer essa contextualização para que vocês entendessem a importância do projeto Conexão para nós, órgãos públicos, e para o nosso território, que é bem pobre, né? No âmbito do Estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil. Ok? Então, vamos lá. Como eu disse, então, o Parque da Serra do Mar, ele fica dentro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Quem faz a gestão é a Fundação Florestal,
E o Núcleo Santa Virgínia fica dentro desta diretoria, e nós estamos aqui no Vale do Paraíba e Mantiqueira. Aonde vocês foram, no parque, a Serra do Mar. Lá nós estávamos a 8 quilômetros do mar, e o Vale do Paraíba está entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, mais ou menos 120 quilômetros de distância, uma serra da outra, e nós estamos aqui inseridos nesse vale, ok? Aqui está o Parque da Serra do Mar. Ele abrange toda a costa do estado de São Paulo, né? O Oceano Atlântico está aqui, bem ao lado, né? É a maior unidade de conservação de São Paulo, 320 mil hectares, são 27 municípios que ele abrange, é a maior unidade de conservação do estado de São Paulo. O Núcleo Santa Virgínia fica no setor norte do parque, é o que está em amarelinho aqui. Aqui está mais fácil para vocês entenderem, e vocês tiveram aqui, ó, nessa manchinha azul aqui. O professor Joly já havia mostrado o mapa, mas aqui é o mapa do Vale do Paraíba, o Núcleo Santa Virgínia, a APA São Francisco Xavier, onde o projeto Conexão também trabalha, a Estação Ecológica de Bananal e o Núcleo Itariru, do Parque Estadual da Serra do Mar. E o parque é toda essa área choreada aqui, que abrange quase que 80% a 90% da costa do estado de São Paulo. E aí chegamos no projeto Conexão Mata Atlântica, que eu não vou mais me alongar, vamos já para frente, né? E a Fundação Florestal, ela está dentro deste componente. E foi aqui que nós trabalhamos, e uma parte desse recurso foi destinada à unidade de conservação para ajudar na melhoria da efetividade de gestão. Esse é um slide. Quando começou o projeto, a nossa meta era atingirmos 400, isso dentro do componente 3, Fundação Florestal. A nossa meta era atingir 400 beneficiários de PSA, 240 produtores de certificação e 24 grupos de cadeias de valor sustentável. Conseguimos atingir 400 beneficiários, 160 produtores de certificação, 180 produtores de cadeias de valor sustentável e trabalhamos com aproximadamente 1.300 produtores nas 4 unidades de conservação, conforme eu mostrei no mapinha anterior. E aqui em São Luís do Paraitinga, nós conseguimos 170 produtores de PSA, 58 produtores de certificação, 75 produtores dentro de cadeia de valor sustentável, 139 produtores com assistência técnica direto para ele, e apoiamos 2 organizações da sociedade civil, que uma foi a Associação Rural do bairro da Vargem Grande, que fica localizado na zona de amortecimento do parque, e outra é a Associação Minhoca, cuja Maria Helena, que está aqui, faz parte da associação. Aqui nós apoiamos uma mini usina de leite, de empacotamento de leite, no bairro da Vargem Grande, e a Associação Minhoca, nós ajudamos eles a implementar uma cozinha industrial. Aqui
o que está em verdinho é o perímetro do núcleo Santa Virgínia, e o que está dentro dessa área laranja é a sua zona de amortecimento. A nível de vegetação nativa no nosso território, tanto no município de São Luís do Paraitinga, que fica mais ou menos por aqui, e Natividade da Serra, mais ou menos por aqui, nós temos aproximadamente nos dois municípios 23% de cobertura vegetal nativa. Tá? Desses 23%, 70%... Opa, perdão. Volta. 70% está dentro do parque ou na zona de amortecimento. Tá? Esse trecho corresponde a 30% somente do tamanho dos dois municípios. Então, esse é um dado interessante para vocês terem aí. E essas áreas foram os beneficiários do projeto que participaram aqui da nossa região. Resultados, né? O fortalecimento dos princípios da conservação estabelecidos pelo plano de manejo e sua zona de amortecimento. Então, o projeto trabalhou principalmente com assistência técnica, e essa assistência técnica tentou fazer o quê? Adequar a propriedade rural de todos os beneficiários de acordo com a legislação ambiental brasileira. Esse foi o princípio mais significativo, acredito eu, do ponto de vista da conservação. Tá? Ou seja, esses técnicos tiveram a missão de orientar, capacitar cada beneficiário do projeto para que ele entendesse como a sua área poderia encaixar dentro da legislação atual no Brasil, que é o novo Código Florestal. E, com isso, eles começaram a entender o que eu poderia fazer em determinado lugar e o que eu não poderia fazer em outro lugar. Por exemplo, no entorno de nascentes, áreas com grandes inclinações, margem de rio, que são as APPs, áreas que são protegidas pelo Código Florestal. E, a partir daí, houve um grande engajamento desses agricultores, desses beneficiários, e houve um grande incremento, nesses 6 anos de projeto, de novas áreas que foram conservadas e algumas delas restauradas. Incentivo, o de cima aqui eu já falei, mas o incentivo às práticas sustentáveis nas propriedades rurais. Então, vamos plantar certo, no lugar certo, a espécie certa, vamos tirar o pasto lá da área degradada, trazer para a área mais plana, vamos piquetear. Com isso, você pode aumentar a produtividade e aumentar o número do seu rebanho. A questão das melhorias entre a unidade de conservação e em relação a esses fragmentos florestais que estão no entorno do parque. Esse foi o nosso grande ganho. Eu acho que eu falei lá ontem no parque, acho que no meu grupo que acompanhou até a trilha, né? Todo ano o Parque da Serra do Mar produz, ou toda a unidade de conservação, todo ano produz uma lista de filhotes novos a cada ano. Esses filhotes, nós não temos 100% de garantia que eles conseguem sobreviver naquele espaço
de 17.500 hectares. E é óbvio que eles vão procurar novas áreas. E eles vão sair para a zona de amortecimento. E aí mora o conflito. Como que a gente vai conversar com um produtor rural que tem lá 3, 4 animais, tipo bovinos, e a onça parda, o puma, vai lá e come 1, 2 animais dessa pessoa. Então, gera uma revolta e, na medida do possível, se a gente não tomar cuidado, ele vai matar a onça. Certamente isso vai acontecer. Então, o projeto Conexão, ele vem trabalhando também nessa relação parque, comunidade no entorno e conservação da fauna. Bom, se aumentou a quantidade de floresta, certamente aumentou a quantidade de água que está infiltrando no solo. Como a Dani falou, o professor falou, em 2010 nós tivemos a grande enchente em São Luís, que a água chegou aqui no fundo, né, o rio encheu lá, e a água chegou aqui no fundo da pousada. Eu moro aqui 2 casas ao lado, e a água chegou quase a entrar nas nossas casas, né? Então, por que isso aconteceu? Qual o grande motivo dessa grande enchente? Ah, porque choveu muito, esse foi um. Mas qual foi o grande motivo? Solo compactado pelo pé do boi, né? O boi compactou o solo e a água não infiltra, e ela escoa superficialmente e chega muito rápido no curso d'água, que alimenta o curso maior, que é o rio Paraitinga, e ele cresce e entra na cidade. Então, esse é o grande desafio e que nós temos que mudar, né? 5 minutos, beleza. O que o Dagoberto já falou aqui, que é a questão de mudar um pouco como esse produtor rural trabalha com as suas atividades agropecuárias dentro da sua propriedade rural. Então, tirar esse boi que bebe água lá no riozinho da PP, né? Vamos fazer o bebedor para fora, ele bebe para fora. Vamos tirar o gado lá da declividade alta, trazer ele para o lugar mais plano. Com isso, ele anda menos, engorda mais ou produz mais leite, né? Fornecendo a ele uma forrageira, um pasto de melhor qualidade. E, como eu falei, a contribuição em relação à convivência humano-fauna, né? Vai estourar aqui, ó, na onça parda, né? Então, a anta, outros animais, o porco do mato, eles saem para fora da unidade, o que é normal, e eles vão comer a roça de mandioca, a roça de batata doce, vão comer o feijão, ou a onça que vai comer a galinha, o pato, o bezerro, o potrinho. Como amenizar essa convivência, né? Então, o projeto Conexão trabalhou nessas relações e financiou, por exemplo, a estrutura de um galinheiro que a onça não consegue entrar, né? Isso foi muito bacana em relação não só às galinhas, mas também em relação aos bovinos e aos equinos. E ensinou técnicas de manejo. A vaca vai parir, vai dar cria, vai ter um filhote, não deixa a vaca lá encostada na mata. Traz a vaca perto do seu curral, onde você tem um cachorrinho, você tem uma lâmpada acesa que vai impedir com que a onça pegue o bezerro, né? Então, isso foi muito bacana e o parque agradece muito o Projeto Conexão por essa colaboração. E as principais, né, contribuições do projeto, né, em relação à unidade de conservação. Ampliou o quadro de funcionários, capacitou os funcionários, trouxe investimentos, aquisição de equipamentos e contratou internet para nós, porque a gente não tinha, né, e uma internet de boa qualidade.
Com esse recurso, a gente melhorou a divulgação da unidade de conservação no território, melhorou o relacionamento entre as pessoas do entorno e o parque, trouxe conhecimento e capacitação para as pessoas que moram na zona de amortecimento, e, com o seu recurso, nós conseguimos comprar equipamentos para fazer o trabalho de monitoramento de mamíferos, borboletas e primatas dentro do parque, que é um programa da Fundação. E também trabalhamos junto com a CARUI no trabalho de criar ciclorotas. Hoje nós temos 3 ciclorotas no entorno do parque, e que nós começamos a trabalhar junto com a CARUI e a ABD, trazendo os produtores para a gente criar um corredor turístico através da ciclorota. Ok? Eu vou passar muito rápido. A gente criou uma sala de aula aqui na cidade. Era uma sala de aula. A gente criou uma sala onde o parque veio à cidade e as pessoas conseguem informações sobre o parque aqui na cidade. O programa nos ajudou a fazer folheteria, folder, banners, enfim. Uma coisa importante que eu queria falar para vocês, o projeto comprou essa cadeirinha aqui, ó. Essa cadeirinha a gente trabalha no programa de educação ambiental com crianças especiais. E a gente leva as crianças especiais nessa cadeira para visitar as trilhas, como vocês puderam fazer ontem. Ok? E aqui um pouco do manejo da unidade de conservação. Também trouxe recurso como implementos agrícolas para a gente conseguir manter as estradas dentro do parque, manutenção da unidade de conservação como um todo. O projeto patrocinou as placas das rodovias de atropelamento de fauna, né, e para evitar isso, a compra de equipamentos, armadilhas fotográficas, veículos, computadores, bebedouros de água que não tínhamos. Com isso, a gente melhorou o nosso apoio às ações do parque culturalmente. Aqui é o passeio ciclístico, aqui é a caminhada ecológica, e aqui, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, nós tivemos uma festa que originou essa camiseta aqui, que foi os 30 anos do parque. Tá? Educação ambiental. A gente tem um programa da unidade que traz o parque para a cidade, e um dos programas é o simulador de chuva. Então, você simula para aquele aluno como que a chuva se comporta na pastagem, e quando a área o trator passa morro abaixo, e essa água é lavada com a chuva e vai para dentro do córrego, assoreando os rios. Isso tem dado um ótimo resultado aqui para os alunos. E o trabalho que a gente faz com as escolas em geral, né? E eles vão visitar o parque. O nosso maior número de visitantes são escolares. Ok? Aqui as rotas, nós temos 3 rotas no entorno do parque. Já está acabando, Julie. Capacitamos quase 400 pessoas na zona de amortecimento, aqui em São Luís do Paraitinga, e nesses cursos que estão aqui. Opa! Vou voltar aqui, ó. Ontem nós brincamos, né? Conversei com alguns, que nós estávamos lá em cima, e olhando para vocês aqui, nós falamos, isso aqui é síndrome de capivara. Né? Porque todo mundo fica junto em cima daquele morrinho, onde ou é areia, ou é de baixa profundidade, elas ficam ali tomando sol. Né? Então, é síndrome de capivara. Muito obrigado.